Nesse vídeo eu vou apresentar para você uma ferramenta que é um aquecedor de chip, um maturador de chip. O nome dessa ferramenta se chama Warhammer, né? Eu já coloquei a pasta aqui com o instalador na minha área de trabalho, né? Juntamente com o gerador de licenças. Então, aqui vou dar um duplo clique, ele já vai abrir para mim nas pastas. Lembrando que eu já descompactei, né, esse arquivo ou esses arquivos, certo? E coloquei aqui na minha área de trabalho, mas basicamente é isso aqui, né? São duas pastas, uma pasta com o instalador da ferramenta, né? E a outra pasta com o ativador de licenças, né? E aqui eu vou instalar a nossa ferramenta, certo? Vou dar um duplo clique, ele vai carregar aqui, vou dar um next, não vou mexer no endereço, né, onde vai ser instalado, simplesmente vou dar um next e next. Ele vai perguntar isso aqui, se eu posso dar, ele deseja permissão, né? Vou dizer que sim. Ele vai estar aqui instalando, prontinho, já instalou a ferramenta, né? O Warhammer. Vou dar aqui um fechar ou um close, né? E pronto. Volto, que agora eu vou precisar do ativador, no caso, né? Vou abrir aqui, executar o keygen, certo? Aqui eu vou minimizar, vou abrir aqui a ferramenta, certo? E ela vai carregar aqui para mim, e onde eu vou pegar o código, né, que ela pede, que é justamente esse código, vou dar um copiar, vou colar aqui em ativação de código, né? Gerar a chave, clicando aqui. Vou pegar toda essa chave aqui, ou dou um Ctrl C no teclado aqui, ou clico com o botão direito, dou um copiar, e aqui, ou um Ctrl V, ou um colar, certo? Que agora eu vou pedir para ativar a ferramenta. Pronto, ele já abriu aqui para mim. Eu vou mudar ela para português, né? Que é a nossa língua. Salvar, vou fechar a ferramenta para que ela possa carregar aqui, quando eu abrir de novo, já em português. Vou fechar aqui, aqui eu vou excluir, vou dar um duplo clique aqui de novo para carregar aqui ela já em português. Aqui eu vou cadastrar as minhas contas, certo? Então aqui eu vou botar conta 1. Eu posso dar o nome que eu queira aqui, tá? Eu vou dar o nome de conta 01, vou adicionar, conta adicionada com sucesso, vou fechar aqui. Ele já vai carregar para mim aqui um navegador, né, com um QR Code aqui. Se eu quiser já fazer a leitura desse QR Code aqui, eu já faço. Aqui eu já tenho um menuzinho aqui, né? Onde tem alguns itens. Adicionar nova conta. Então, aqui eu vou adicionar nova conta. Então, aqui eu vou botar conta 02, certo? Adicionar. Conta adicionada com sucesso. E ele já carrega aqui para mim uma segunda aba com outro QR Code. Se eu quiser cadastrar uma outra conta, da mesma forma, adicionar nova conta e eu adiciono uma outra conta, né? E aqui eu dou o nome que eu queira. Conta adicionada com sucesso, certo? Perceba que aqui ele tem 3 contas cadastradas, certo? Em gerenciar contas, eu vou excluir essa conta aqui, vou deixar apenas as 2 contas que eu tinha cadastrado antes, certo? Eu vou fazer agora a leitura desses 2 QR Codes aqui, certo? E já eu retorno para a gente dar continuidade, ok? Voltei aqui, já fiz a leitura dos 2 QR Codes, né? Das contas que eu cadastrei, certo? E aqui agora a gente percebe aqui onde tem adicionar nova conta, né? Que é onde eu fiz a
o cadastro das duas contas. Gerenciar contas é se eu quiser excluir alguma conta que eu queira, certo? Alguma conta que eu não vá utilizar mais e eu posso excluir aqui, certo? Aqui é o aquecedor, né? A gente vai passar aqui. Exportar lista de bate-papo. Se eu quiser exportar a lista de bate-papo de uma das contas cadastradas aqui, eu clico aqui em exportar, aguardo um pouco, ele vai carregar uma lista para mim, né? Eu posso renomear essa lista, é uma lista em Excel, dou um salvar, salvo onde eu queira aqui, nesse caso, né? Em exportar contatos, a mesma coisa. Clico aqui em exportar contatos, ele vai abrir aqui para eu salvar. Se eu quiser alterar, renomear aqui, no caso, o nome do arquivo, né? Eu renomeio e salvo, certo? Enviar mensagem direta. Aqui, se eu quiser enviar uma mensagem direta para algum contato, dentre esses aqui que possivelmente estejam nas contas cadastradas. Eu não acho tão interessante porque eu tenho um maturador de chip e meu intuito maior, né, meu objetivo é fazer com que essas contas, no caso cadastradas aqui, elas se conversem, né, elas troquem mensagens entre si. Então, não tem por que eu ficar trocando uma mensagem, já que eu tenho já isso automático, certo? Então, vou fechar aqui. Aqui em configurações é onde eu vejo se existe alguma atualização da nossa ferramenta, né? Update ou atualização da ferramenta. Aqui no aquecedor do WhatsApp ou no maturador de chips, eu vou selecionar as contas, né? Se eu tiver mais de 2 contas, 3, 4 contas, e eu quiser fazer a maturação dessas contas aqui, basta selecionar todas as contas que eu queira fazer a conversação entre elas. Nesse caso, eu só tenho 2 contas, então eu vou selecionar a conta 1, a conta 2, vou dar um próximo. Ele vai carregar aqui as frases, né, para a maturação, para a conversação entre chips. Perceba que essas frases estão em inglês, mas se você quiser carregar outras frases, né, que você tenha em um arquivo TXT, por exemplo, você clica aqui em selecionar, procura o texto onde você salvou, abre esse texto e ele vai carregar aqui, certo? Eu vou permanecer com essas frases aqui mesmo, que é as frases que a ferramenta dispõe para a gente aqui. Vou dar um próximo, vou clicar aqui em próximo. Aqui uma tela muito importante, que é onde eu vou selecionar o atraso, né, entre as conversas do chip. Então, aqui, quanto maior o tempo, melhor para que o script do WhatsApp não identifique que é um robô em conversação. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar 30 segundos e aqui no segundo campo, 40 segundos. Isso vai fazer com que o script do WhatsApp não pegue essa maturação, essa conversação como um robô, certo? Eu vou colocar um tempo menor aqui agora, só para a demonstração da ferramenta, para a gente não levar muito tempo, certo? Entre uma conversa e outra. Mas o ideal aqui é você colocar 30 segundos a primeira caixa, né? E a segunda aqui, 40, 50 segundos, né? Para que justamente ela faça a maturação do chip e o script do WhatsApp não identifique como um robô em conversação, ok? Isso também ajuda para que não haja o bloqueio ou o banimento das contas que você cadastrou aqui, certo? Vou clicar em terminar. Ele vai abrir para mim aqui um painel onde eu vou ter o gerenciamento das conversas, certo? Vou clicar em começar. Vou dar um minimizar aqui para a gente ver aqui a tela aqui atrás da conversação dos chips, certo? Então aqui já começou, né?
já enviou aqui uma mensagem, certo? E aqui agora já da outra conta também. Então, você percebe que existe uma conversação entre chips, né? Então, aqui é como se fosse duas pessoas realmente trocando mensagens. E isso vai fazer com que, com o tempo, né, de conversação entre os chips, faça a maturação do chip. E isso vai evitar os bloqueios para os nossos envios em massa, né, das ferramentas, né, que a gente utiliza para o envio de mensagens em massa, certo? Eu coloquei um tempo menor justamente para que a gente possa ver essa ação, vamos assim dizer, né, essa conversação, e aqui você percebe, né, que existe a conversação entre os dois chips. Se eu quiser ver como é que está aqui no painel essa conversação, aqui eu vejo que foi enviado da conta 2 para a conta 1, e aqui eu tenho o horário que foi enviado, né? E da conta 1 para a conta 2, o horário também. Perceba que existe um intervalo aqui, né, de segundos. Então, quanto maior esse tempo, melhor para que o script do WhatsApp não identifique como um robô, e sim como uma conversação entre pessoas, certo? Então, esse é o maturador de chips.